Tem gente querendo se desfazer de empréstimos que fizeram a companhias aqui no Brasil. Um dos casos mais emblemáticos recentes é o caso da Raízen. Credores da companhia estão pedindo a acionistas uma capitalização de até 25 bilhões de reais. Para quê? Para tentar estabilizar as operações da companhia e eliminar, ao menos em parte, os riscos do não pagamento de dívidas. Os papéis da empresa operam com forte desvalorização em meio a estes esforços para evitar uma reestruturação da dívida de forma mais ampla. Nossa analista de economia está aqui conosco, Lucinda Pinto. Explique essa história para a gente. Todo mundo está com medo destas dificuldades financeiras enfrentadas pela Raízen. A dívida é bilionária, e quando eu falo bilionária é com B maiúsculo, porque são muitos e muitos bilhões. E aí tem de tudo. Quem emprestou dinheiro para a Raízen é banco, institucional e até pessoa física que vai estar no meio desse tiroteio. Isso mesmo. Boa tarde, Gabriel. Muito bom ter você aqui com a gente hoje à tarde. Não, eu que tenho que ser recebido, né? Porque eu sou o corpo estranho aqui no fechamento de mercado. Então, muito obrigado pelas boas-vindas. É bom uma variação, né? Uma mudança. Eu e o Fernando Nakagawa, fisicamente, somos parecidíssimos, né? Exatamente iguais. A audiência nem percebeu a diferença. Não conseguiu. Mas o fato é que eu acho que essa história da Raízen, ela exemplifica muito bem aquilo que a gente vem falando há tanto tempo sobre o impacto do juro alto sobre as empresas, sobre a economia como um todo. A Raízen, ela está sentindo muitos efeitos dessa disparada da taxa de juros, porque a companhia tinha se endividado muito lá atrás, naquele período de juro mais baixo, muito por conta da sua aposta do investimento no etanol da segunda geração, que acabou não tendo o desempenho financeiro que a empresa esperava. E aí tem aquela história de tempestade perfeita. A empresa também está sofrendo muito com um momento de muita queda do preço do açúcar. E aí também questões internas, teve ali algumas outras apostas do grupo da Cosan que não foram bem sucedidas e a empresa acabou sentindo muito o impacto dessas estratégias, dessas escolhas. O fato é que a empresa hoje tem uma dívida bruta de 70 bilhões de reais. Essa dívida está mais ou menos 40% nas mãos de investidores internacionais em bonds, em dívida internacional. 40% aqui no Brasil com investidor institucional, com bancos principalmente, e esses outros 20% estão distribuídos entre fundos de investimento, pessoas físicas, são papéis elegíveis a serem comprados por pessoa física. Tem debênture, tem muito CRA nessa parcela de 20%. E o que tem de triste nessa história, que a gente até comentava há pouco, né, Gabriel, que é o fato de que a Raízen é uma empresa, está passando por uma crise financeira muito grande, mas era uma empresa muito sólida, muito grande, uma empresa consistente, e o investidor que optou por comprar a Raízen muito provavelmente se baseou na sua história, na sua perspectiva, num setor com uma promessa de crescimento. A gente tem, por exemplo, né? Aumento da participação do etanol no combustível, na gasolina. A gente passou por aí porcentagens que agora chegam a 30%. Aí o investidor olhava e falou, vão aumentar a produção com a Raízen. Estão investindo dinheiro, mas ao mesmo tempo a demanda vai aumentar, porque vão colocar até na gasolina esse negócio. Biocombustíveis estavam em alta, a empresa estava fazendo muitos investimentos. É um colosso. Exato. E aí olhou e falou, por que eu não vou emprestar dinheiro para essa empresa? Comprando um CRA, tinha até isenção de imposto de renda, né? Exato. Então, aí virou um prato cheio. Um colosso não vai quebrar e eu ainda vou ter benefício fiscal. Todo mundo, pelo menos esses investidores, esses 20%, colocaram a dívida no bolso. Exatamente. E aí, a gente pode dizer que os bondholders, né, que são os detentores da dívida global, também devem ter feito o mesmo raciocínio. A tese de uma empresa que desenvolve um combustível limpo, quer dizer, prato cheio para transição energética, investidor. Papo, né? Exatamente, os bancos e tal. Só que a empresa passou a enfrentar uma crise. E no último balanço, inclusive, o CEO da companhia chegou a dizer na teleconferência que estratégias operacionais não seriam suficientes realmente para resolver a situação da Raízen. Eles estão colocando ativos à venda já. Acho que tem muitos ativos muito interessantes, muito atrativos, mas o fato é que tanto esse grupo de credores lá fora, quanto os credores aqui, os grandes bancos, eles já estão se organizando para tentar encontrar uma solução. Até o presidente Lula tem uma informação publicada na Bloomberg que diz que o presidente Lula chegou a chamar os executivos da Cosan e da Raízen para conversar, para
buscar ali uma solução. Parece que o BNDES também teria sido convocado para eventualmente contribuir nessa capitalização da empresa que é necessária, é urgente, porque é uma empresa muito importante e uma crise da Raizen tem um impacto que se reverbera por vários setores da economia. E quem quiser pular fora, quem quiser vender a dívida no mercado secundário, vai pegar menos dinheiro, é isso? Vamos lá, os papéis da Raizen hoje estão valendo, estão sendo negociados, talvez não estejam sendo negociados, mas eles estão sendo precificados no mercado secundário a 40% do valor de face. Então, numa hipótese, se esse papel foi emitido a 100, hoje eles valem 100 dólares, hoje eles valem 40 dólares, ou a 100 reais, hoje eles valem 40 reais. E esse não é um caso isolado, né, Lucinda? A gente fala de preocupações com o juro alto, tem várias companhias que estão basicamente na mesma situação. Talvez não tão crítica quanto a da Raizen, mas os papéis já estão refletindo esse medo. Você negociar um papel a 40% do valor de face é um preço de reestruturação. O que esse preço mostra é que, de fato, a empresa ela caminha para uma reestruturação. Os credores, os acionistas estão tentando buscar uma alternativa, uma capitalização. Os credores querem 25 bilhões de reais para capitalizar a Raizen. Os acionistas estão encontrando o caminho para fazer apenas 5 bilhões. Então, esse preço é um preço de reestruturação. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para o papel da Braskem, que também é uma companhia gigantesca, uma das maiores petroquímicas do mundo, mas que passa por uma crise grande que tem dois motivos, basicamente. A raiz da crise da Braskem pode ser explicada pela demora na definição, afinal, do seu controlador, porque a empresa está à venda há muitos anos e por conta de um imbróglio ali entre os seus acionistas, ela não conseguiu ser vendida, ela foi vendida bem recentemente. Isso é um ponto. E outra coisa é a crise negativa, o ciclo negativo do setor petroquímico mundialmente. Os papéis da Braskem também estão sendo negociados ou têm os seus preços definidos em aproximadamente 38% do seu valor de face. Então, é uma outra empresa que está aí no radar. O fundo IG4 assumiu o controle da companhia recentemente e vai ter esse grande desafio. É um fundo especializado em assumir companhias, em gerir companhias em crise financeira tão frágil quanto a Braskem. Ativos estressados. É um nome bonitinho, né? É isso aí. Os ativos estressados. Então, são eles quem vão ter que administrar agora essa situação. Mas a gente tem uma lista de outras companhias que estão enfrentando com seus preços, suas dívidas, né, bastante desvalorizadas. Por que fica desvalorizado? Porque aí o investidor ele começa a ter dificuldades de acreditar de que a dívida vai ser paga. Então, para pular fora, ele faz o seguinte, você quer pular fora, você quer me vender essa dívida, só paga o 40% do que eles te devem. Quer, não quer, né? Então, é preço de crise mesmo para quem está tentando sair do papel. É isso mesmo. O GPA, por exemplo, importante dizer, a gente fez essa menção aqui a títulos que são atrelados ao CDI. CRAs, debêntures atrelados ao CDI. No caso de dívida internacional, em geral, elas são prefixadas, mas esses papéis também estão sofrendo bastante desvalorização. Eu fiz essa observação só para dizer que o simples fato também do CDI estar muito alto e você olhar para uma empresa tão endividada, só isso já justifica essa mudança de nível de preço. Um outro papel que está bastante descontado é o da Light, CSN Mineração e CSN, a Holding, porque também é uma outra companhia que vem lidando com um nível de alavancagem muito alto há muito tempo e a empresa já indicou, já existe essa informação de que também ali vai haver venda de ativos. Não é uma situação extrema como é a da Raizen, porque a CSN tem realmente muitos ativos muito valiosos, então tem uma perspectiva de ajuste ali. Mas a notícia importante aqui, Gabriel, é que a gente deve assistir ao longo de 2026 e talvez no começo de 2027, há histórias de grandes companhias, nomes famosos, conhecidos, vivendo desafios aí na sua gestão de crise. Bom, eu não quero dar essas notícias, né, Lucinda, mas é o que a gente está vendo desenhando para o futuro. Obrigado, minha cara, pelos detalhes, pelos destaques dessa história e, claro, a gente vai acompanhar muito de perto a história dos investidores que estão sentados nestes papéis, como é que eles vão se virar a partir de agora com sinais de alerta já
no mercado. O GPA falou que está com dúvidas sobre continuidade da operação, a Raizen falou que está com dúvidas sobre continuidade da operação. Serão histórias a serem contadas em 2026. Até uma próxima, bom trabalho. Até lá, Valeu. boa tarde.